que continua com a palavra agora com o processo 23.170. Obrigado, Excelência. Trata agora de uma representação efetivada pela empresa Master Comércio e Serviços Eireli, microempresa, com vistas à retificação dos editais do pregão presencial 154, 160, 242 da Secretaria de Saúde, em 2016, visando a contratação de empresa para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças dos equipamentos hospitalares das unidades de saúde das regionais do Alto Acre, do Juruá e do Purus, que teriam excesso nos requisitos de qualificação técnica. O relatório técnico constatou que os editais dos pregões presenciais para registro de preço em tela comprometeram os princípios de isonomia, da obtenção da proposta mais vantajosa, ao afastar possíveis interessados, pelo que sugeriu a expedição de medida cautelar para suspender as exigências indevidas. Foi feita a medida cautelar e foi cumprida. Foram feitas as devidas retificações dos editais de licitação pelo então secretário, o Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, ocasião em que solicitou a suspensão da cautelar e a continuidade dos certames, tendo o Ministério Público de Contas sido favorável ao pleito. Por meio do Acórdão 10.289, restou decidido pelo prosseguimento dos pregões 154, 160 e 242, bem como o encaminhamento à DAF para acompanhamento da fiscalização dos processos licitatórios. Os pregões presenciais 154 e 160, ou seja, Alto Acre e Juruá, eles acabaram inabilitando os proponentes e foram encerrados e não prosperaram. Com relação ao Vale do Purus, Santa Rosa, Sena Madureira e Manoel Urbano, este contrato foi feito, né, no pregão 242, e aqui se verificaram, então, na análise deste pregão, que continuou no processo, se verificaram algumas falhas ou irregularidades. Uma, realização de despesas sem prévio empenho. Pagamento maior que o praticado no mercado, tendo em vista que foi utilizado o contrato do Vale do Purus para fazer serviço em Rio Branco. A ausência de informação dos seus dados no LICOM. Então, estas foram as três falhas, aí então acompanhadas pela DAF corretamente ao longo da execução deste contrato. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 345 a 348 dos autos, corroborando com o entendimento exposto pela técnica no sentido de aplicar a multa ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, dosada a critério plenário em razão das graves infringências às normas legais. É o relatório, Excelência. A palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, a análise técnica noticia a realização de despesas sem prévio empenho, a não inclusão de despesas em restos a pagar, o pagamento é maior do que o praticado no mercado, tendo em vista que o serviço foi contratado para a Regional do Purus e executado no município de Rio Branco, Senador Guiomar, ausência de informações no sistema LICOM, do nome dos gestores e dos fiscais dos contratos números 549 e 550 de 2017, e ainda o atendimento à unidade de saúde Hospital Mario Monte, SAS-CMC e Hospital Ari Rodrigues, que não constam no pregão, e manutenção de equipamento, um grupo gerador, que não consta dos itens licitados. Os autos foram enviados ao MPC, ocasião em que solicitamos, antes do pronunciamento de mérito, a citação do responsável para que apresentasse defesa. Com efeito, foi citado para a defesa o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Saúde à época, que aproveitou tempestivamente a oportunidade e acostou a defesa de folhas 281 a 289. O relatório complementar de análise técnica acatou a justificativa referente aos itens 1, 2 e 4, entretanto, verificou permanência das demais irregularidades, pelo que sugeriu a aplicação de multa ao responsável. O processo foi novamente encaminhado ao MPC em 12 de março de 2019. Do exame das peças constantes dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Saúde cancelou os empenhos referentes ao atendimento às unidades que não estavam previstas e
a manutenção do grupo gerador, que não estavam contemplados no pregão, sanando as falhas 1 e 2. Constata-se ainda que a área técnica, 14 justificativa referente ao item 4, não inclusão da despesa em resto a pagar, tendo em vista que a falha decorreu da emissão tardia do empenho. Por outro lado, verifica-se que a CESAC realizou despesas sem prévio empenho, contrariando o disposto no artigo 60 da Lei 4.320/64. O argumento de inexistência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a realização dessas despesas. Ademais, vislumbra-se que a empresa contratada para prestar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares executou serviços em locais diversos daqueles estabelecidos no termo de referência, anexo 1 do edital, desrespeitando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelecido pela Lei 8666 de 93. Além disso, registra-se que o contrato formalizado com a administração está divergente da minuta do contrato constante do edital, anexo 8, o que não deve ocorrer sob pena de caracterizar burla ao processo licitatório. Por fim, verifica-se a ausência de informações no sistema LICOM dos nomes dos gestores e fiscais dos contratos números 549 e 550/2017, o que demonstra, em tese, que os mesmos não foram devidamente acompanhados e fiscalizados por um representante da CESAC especialmente designado, conforme estabelece o artigo 67 da Lei das Licitações e Contratos. Ante o exposto, este MPC acompanha o entendimento da área técnica, opinando pela aplicação de multa ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário à época, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal. Este é o parecer da lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, então, nos 3 itens que sobraram ao final, corretamente, da instrução, nós temos um com relação à despesa sem prévio empenho. E aqui não há que discutir. O próprio gestor, ele é confesso. Ele, dentro dos autos, ele diz assim, olha, eu fiz a despesa, eu precisei fazer a despesa, e eu não peguei no bolo porque não tinha. Então, ele não se preocupa em dizer que não tinha nota fiscal, havia uma não liquidação da despesa, não. Então, ele confessa que realmente não havia mais bolo, não empenhou. Então, por isso, aqui sim, aqui caracterizada a despesa sem empenho, porque ele no exercício não tinha bolo e fez a despesa. E aqui, discordando um pouco da área técnica, aqui eu tenho resta a pagar sem cobertura financeira. Porque quando eu contabilizar, se ela existiu, eu tenho que contabilizar no exercício. E quando eu corrigir o balanço, eu tenho resta a pagar sem cobertura financeira. Então, aqui eu tenho o crime do 359C do Código Penal. Ok? Então, resta a pagar sem cobertura financeira, porque ele reconhece que existia a dívida, reconhece que ela estava, que ela efetivamente deu e que ele só não processou porque ele não tinha bolo mais para cortar, para fazer o empenho. Então, essa era uma falha. E por isso, então, no outro ano a seguir, ele vai e faz lá o reconhecimento de pagamento. Mas reconhece que tinha condição de ter feito no ano anterior se ele tivesse bolo para cortar. Pagamento maior praticado. E aqui há uma irregularidade. Há um edital com objeto definido de que os serviços são para ser praticados no Vale do Purus. Foi alterado o contrato em desacordo com o edital. E quando se faz o pagamento a Rio Branco, se faz baseado numa alteração no contrato que está em desacordo com o edital. E aqui, coerente, está a instrução. Porque se eu pudesse permitir que o serviço fosse em Rio Branco, algumas outras empresas teriam entrado no certame. Porque as empresas pequenas não querem trabalhar fora de Rio Branco, elas não têm estrutura, não têm locomoção, não têm efetivo lá. Então, quando eu digo essa licitação é para ser na Madureira e eu dou o serviço em Rio Branco, eu estou, inclusive, cerceando a competição. E aqui, efetivamente, isso ocorreu. Peca a área técnica. Onde? Quando ela diz que não consegue apurar o dano. Claro, no mínimo, se não oferiu, eu tenho a diferença de translado e de estadia. Claro, mas não tem dano apurado na instrução.
Aqui, pecuária técnica. E o último item, o de informação no LICOM, que também não veio, não foi colocado. Então, assim, é pertinente o relatório, está coerentemente colocado, está definido. Então, nesse sentido, em função destas falhas, uma vez que não está apurado o dano, mas diante das irregularidades, pela aplicação de multa, uma vez que é também na área licitatória, e aqui nós temos aplicada a multa máxima pela aplicação de multa no valor de R$ 14.280, sou Gemil Salim de Abreu Júnior, ante as infringências às normas legais e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Cumpre. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Excelência, perdão, aqui acabei pulando e a nova conselheira Dulce até tem a comunicação pelo 359C ao Ministério Público e a comunicação ao representante, à empresa que fez a representação. Com as recomendações, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu apenas não, eu retiro a recomendação ao Ministério Público em razão de que seria até interessante um diálogo do tribunal junto com o Ministério Público, porque eles encaminham isso para os delegados fiscalizarem. E isso não gera nada, sabe? Isso tem que ser um fato muito concreto, assim, para a situação foi resolvida aqui. É só para criar mais papel, aquele bicho que cresceu e depois não conseguia, o Estado cresceu de tal forma e depois não consegue se mexer, começa a comer o seu próprio rabo. Essa situação aqui, a gente cresce, e aí manda lá, tem instituições que falam, mas não dá nada. Eu já tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Ministério Público, os delegados conversam, podem conversar. Isso aqui eles mandam para a delegacia, quem fiscaliza os delegados não sabe, não tem estrutura lá. Então, não gera nada. Eu retiro a parte e acompanho o seu voto. Conselheira Dulcineia. Com o relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator, vencido em parte o nobre conselheiro Ronaldo Polanco, divergindo em parte pelo não encaminhamento ao Ministério Público.